Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Academia, onde a sua pesquisa é o destaque. E hoje vamos falar sobre conflitos de normas ambientais. Quem apresenta esse estudo para a gente é o mestre em Direito, Constituição e Sociedade e também especialista em Direito Ambiental, Marcos Torres. Conflito de normas ambientais concorrentes, uma nova exegese. Dissertação apresentada à coordenação de pós-graduação do Instituto Brasiliense de Direito Público como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Paulo José Leite Farias. E para debater esse assunto estão aqui o doutor em Direito e Estado e promotor de Justiça do Ministério Público do DF, Paulo Leite, e o mestre em Desenvolvimento Sustentável, Fabrício Ferreira. Então, Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui na Academia. É um prazer estar aqui debatendo esse tema. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço o convite. Bom, agora vamos entender um pouco melhor esse assunto. Confira um rápido resumo da dissertação. O estudo busca novos caminhos para prevenir e solucionar os conflitos envolvendo as normas ambientais. A competência para legislar sobre o meio ambiente é dos entes federativos, mas, segundo o autor da pesquisa, os limites estabelecidos pela Constituição para o exercício dessa competência são incertos. Marcos, obrigada pela sua presença aqui também no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Um tema tão relevante, eu queria começar até entendendo o porquê da escolha desse tema. O que te chamou a atenção nas normas ambientais? O que não estava de acordo? Bem, acho que todo advogado, todo agente jurídico que trabalha com o meio ambiente no Brasil, ele sempre terá uma dificuldade de entender como funciona o Pacto Federativo. Eu tive experiência profissional no nível municipal, trabalhei na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trabalhei também em órgão ambiental estadual e hoje trabalho numa entidade que representa interesses nacionais, focando na questão ambiental. Então, eu tive essa experiência nos 3 níveis da federação e pude ver na realidade, concretamente, o conflito, a quantidade enorme de conflitos que existem na área ambiental entre a União, os estados e os municípios. Então, acho que essa experiência profissional me motivou a enfrentar o mestrado e enfrentar esse tema para poder trazer alguma solução. E para quem está em casa entender que tipo de conflito que a gente está falando aqui, Marcos, na prática? Bem, na minha dissertação eu foquei no conflito legislativo. Todos nós sabemos que, como uma federação no Brasil, as competências na área ambiental ela é dividida de acordo com o nível do poder republicano que vai exercê-lo. No caso das competências administrativas, ela é comum, ela pode ser exercida de forma comum pelos 3 entes. No caso do poder legislativo, ela é exercida de forma concorrente entre a União, os estados e os municípios. Então, o que acontece no Brasil é que esta competência concorrente, ela por não ter uma delimitação muito precisa na Constituição, ela é exercida de forma ampla por todos os entes federativos. Não há uma ordem, não há uma harmonização devida no exercício dessa competência. Trocando em miúdos, falta alguém ali para puxar a rédea. Falta alguém para puxar a rédea. Na verdade, a Constituição já deveria ter trazido essa rédea de uma forma mais clara, não trouxe, e isso acaba conflitando, acaba resultando em normas ambientais que se conflitam. Temos normas ambientais federais que dizem A, o Estado legisla sobre B, o município legisla sobre C, as normas se sobrepõem e, na prática, nem os agentes públicos nem os agentes privados sabem exatamente a que norma eles devem responder. A gente estava falando sobre o porquê do trabalho e a metodologia. Foi praticamente bibliográfica? Foi bibliográfica, eu fiz uma revisão da literatura nacional e também da jurisprudência que nós temos aqui no Brasil sobre o tema, que é muito vasta. Mas eu também queria destacar a experiência que eu tive em 2014. Eu fiz um curso de verão nos Estados Unidos, numa universidade especializada em direito ambiental, e lá eu pude ter acessar um pouquinho do direito comparado, como é que funciona a competência ambiental nos países federados, em especial nos Estados Unidos, que é o berço do federalismo. Então, traz para a gente essa experiência, como é que é lá? Nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. Para começar, que a Constituição americana ela é do século XVIII, numa época em que sequer se falava em meio ambiente. Então, a palavra meio ambiente não aparece na Constituição americana. Ou seja, a competência para legislar e para atuar na área ambiental nos Estados Unidos foi uma construção jurisprudencial caso a caso, que é típico, inclusive, da common law, que é o sistema praticado nos Estados Unidos. Então, trazer essa experiência para o Brasil, ela, apesar de ser exitosa, tem que ser feita com muita ressalva,
porque o nosso sistema constitucional e nosso sistema jurídico é muito diferente do sistema americano. Mas os casos práticos nos Estados Unidos, eles foram muito úteis para uso na minha dissertação. Perfeito. Você usou também vários livros e indicou para a gente alguns. Vamos conferir agora quais são. Competências na Constituição de 1988, de Fernanda Dias Menezes Almeida, editora Atlas. Federalismo e Competências Ambientais no Brasil, de Paulo de Bessa Antunes, editora Lumen Juris. Competência Federativa e Proteção Ambiental, de Paulo José Leite Farias, Fabris Editor. Então, Marcos, esses três desenharam bem a sua dissertação. Esses três foram um ponto de partida para o começo da minha jornada. O livro da professora Fernanda é uma introdução ao federalismo no Brasil, então é um manual indicado para qualquer estudante que queira se iniciar no estudo desse tema. O livro do professor Paulo Leite, ele é um livro, um marco teórico importante na compreensão do federalismo e das políticas ambientais no Brasil. E o livro do professor Paulo de Bessa é um livro que foca muito em casos práticos e conflitos concretos na legislação ambiental brasileira. E você tem interesse também em transformar a dissertação em livro? Sim, inclusive houve um interesse da editora Lumen Juris no meu trabalho. Bacana. E em breve há um acordo que o livro vai ser publicado, a dissertação será publicada na forma de livro, já daqui a pouco. Que bom, parabéns. Muito obrigado. Bom, Marcos, agora que a gente já entendeu um pouco melhor do tema, peço para você ficar à vontade para concluir aí a sua dissertação para a gente. Bem, eu busquei um método cartesiano para a minha dissertação. Como eu estou falando de conflito de leis ambientais na federação, primeiro eu fiz uma breve descrição do que é o federalismo, da história do federalismo no mundo e no Brasil, quais são as características de uma federação, o que é comum ao Brasil e a outros países que são também considerados federações. Em seguida, no capítulo seguinte, eu faço uma descrição do que é o meio ambiente em si e do que é a disciplina direito ambiental, como é a autonomia científica dessa disciplina, ela é reconhecida no Brasil, quais são os principais princípios que regem esta disciplina e a característica do meio ambiente brasileiro. Todos sabemos, o Brasil é um país considerado o meio ambiente mais rico do mundo, então com uma riqueza deste tamanho é necessário um cuidado muito precioso do legislador, seja ele nacional, seja ele estadual, seja ele municipal. Lembrando que todos os entes federativos têm competência, cada um com seus limites próprios estabelecidos pela Constituição. Então, juntando esses dois institutos, federalismo e meio ambiente, eu busquei no capítulo de conclusão da dissertação fazer o casamento de como seria essa relação do federalismo com o meio ambiente no Brasil, focando na competência legislativa. Bem, neste capítulo final, eu abordo quais são os critérios de prevalência da legislação ambiental definidos na Constituição brasileira, no artigo 24, os parágrafos, eles trazem os limites para os entes federativos legislar sobre a matéria, de modo que a União deverá estabelecer normas gerais sobre o assunto, os estados deverão estabelecer normas suplementares que complementem a norma geral estabelecida pela União e no artigo 30 também confere competência aos municípios para suplementar essa legislação. Como funciona na prática? Se uma norma federal conflita com a norma estadual, primeiro o julgador ele terá que analisar se aquela norma preenche os requisitos de uma norma geral. Ou seja, a União, no caso de uma norma geral estabelecida pela União e uma norma geral estabelecida pelo Estado, prevaleceria, de acordo com a Constituição, a norma geral da União, porque tem uma primazia sobre o Estado. No entanto, se aquela matéria é típica de uma norma suplementar e há um conflito entre a União e o Estado, prevalece, neste caso, a norma do Estado, porque, segundo a Constituição, parágrafo 1º do artigo 24, a União não poderia adentrar nas matérias típicas de normas suplementares. Então, a partir desses dois critérios, eu traço toda a conclusão da minha dissertação. E mais, trago também quais são as principais causas de conflito na legislação ambiental no Brasil. Primeiro que o meio ambiente, ele por ser um assunto tão complexo, tão rico e diversificado no Brasil em particular, ele merece uma atenção cuidadosa do legislador.
Ou seja, a União ela deverá definir critérios gerais sobre o assunto, mas deverá permitir que os estados e os municípios, eles preencham as particularidades típicas de cada região. Nós estamos falando no Brasil de um país de tamanho continental, em que temos diversos biomas de norte a sul, de leste a oeste. Cada região tem uma necessidade, tem uma característica peculiar, tem uma estação do ano diferente da outra. Então, não é crível, não é aceitável que o legislador queira definir padrões e normas uniformes, idênticas para todos os biomas e todas as características do meio ambiente brasileiro. Excelente explicação. Muito obrigada, Marcos, pelas suas explicações aqui. Agora eu te peço um minutinho, a gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com o programa Academia e hoje a gente fala sobre meio ambiente, o conflito das normas que regem esse assunto e como buscar novos caminhos para a preservação. A pesquisa é do mestre em Direito, Constituição e Sociedade, Marcos Abreu, e estão aqui para o debate com a gente o doutor em Direito e Estado, Paulo Leite, e o mestre em Desenvolvimento Sustentável, Fabrício Ferreira. Começo com quem? Pode ser com o senhor? Sim. Vamos lá. Primeiro, parabenizo o Marcos pelo trabalho realizado. A federação tem essa característica de procurar harmonizar unidade com diversidade. Eu pergunto, nesse contexto, como é que fica a questão de um Código Florestal Nacional com códigos florestais estaduais? Sendo mais específico, Minas Gerais tem um Código Florestal que protege mais a área de preservação permanente do que o Código Florestal Federal, que é recente, inclusive. Nesse aspecto, eu indago, qual dos dois deve prevalecer em Minas Gerais? Bem, professor Paulo, muito obrigado pela pergunta, é desafiadora. Esse conflito que se dá entre normas estaduais e normas federais ambientais, ele é fruto de uma indeterminabilidade dos conceitos e limites estabelecidos pela Constituição Federal. Como não há um limite certo de onde cada ente federativo pode começar e até onde ele pode ir, em termos de legislação, o conflito se dá em casos práticos, como o senhor acabou de comentar. No caso da proteção de margens de rios, as famosas APPs, Áreas de Preservação Permanente, na minha dissertação, eu inclusive abordo essa questão e faço uma conclusão de que, por se tratar de uma questão tão específica e uma questão que depende de fatores climáticos, geográficos, geológicos, de ocupação do solo, seria praticamente impossível ou indesejável que o legislador nacional queira dar um tratamento uniforme a esta questão. Portanto, neste caso em particular, eu entendo que no conflito de uma norma federal e uma norma estadual que estabeleça parâmetros de proteção de margens de rio, deva-se privilegiar a atitude do legislador estadual, que, em tese, conhece melhor o meio ambiente naquele estado do que o legislador nacional. Nesse contexto, o meio ambiente é composto de 4 elementos. O elemento natural, que foi objeto dessa primeira indagação, mas a gente tem também o meio ambiente do trabalho, tem o meio ambiente artificial e o meio ambiente cultural. No contexto do meio ambiente artificial e o meio ambiente urbano, eu indago para você, o Estatuto da Cidade estabelece uma série de regras urbanísticas. Essas regras urbanísticas têm que ser aplicadas a todas as cidades ou as cidades têm essa capacidade de se organizar de forma diferente? Bem, a questão urbanística, ela tem um casamento inequívoco com a questão ambiental. Ou seja, como o senhor mesmo destacou, o meio ambiente no Brasil, doutrinariamente, ele é classificado em 4 aspectos. O artificial, que seria o meio ambiente da cidade, é um dos aspectos que conformam o meio ambiente. Então, no caso de um conflito entre uma norma urbanística ambiental municipal e uma norma urbanística ambiental federal, o aplicador do direito, ele terá que adentrar e conhecer profundamente qual é o objeto ali que estamos tratando naquela legislação e verificar se o interesse que predomina seria o interesse do município ou o interesse da União. O Estatuto das Cidades, ele doutrinariamente, ele é muito elogiado por ser uma lei sóbria, uma lei simples e de fácil aplicação. Ou seja, no caso da 10.257, né, que é o Estatuto da Cidade, o legislador federal, ele se ateve aos limites que a Constituição estabeleceu e delegou ao legislador, que é definir normas gerais sobre este assunto.
Na minha particular opinião, o Estatuto da Cidade ele não contém normas tão detalhadas que impeçam os municípios de ter seus códigos de construção, suas leis de ocupação do solo e seus planos diretores para atender suas peculiaridades. Fabrício? Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui presente para poder debater a dissertação de mestrado do Marcos. Foi um prazer ler esse arquivo e eu acho de grande valia a publicação dele para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. E dentro disso, Marcos, eu queria que você conversasse ou discutisse um pouco mais com a gente sobre a tese do dilema do prisioneiro e a corrida para baixo, ou race to the bottom, para que você contasse para quem está nos assistindo quanto isso influencia na elaboração de uma norma, como é que isso trabalha na construção dessa discussão do Pacto Federativo. Fabrício, eu agradeço a presença, agradeço a pergunta instigadora. Esse tema ele é muito complexo. Eu busquei, no Brasil nós não temos uma doutrina, uma jurisprudência muito detalhada ou muito aprofundada sobre essa matéria e, como eu disse no começo do programa, a experiência que eu tive nos Estados Unidos me proporcionou o acesso à doutrina ambiental norte-americana, onde lá o dilema do prisioneiro e o race to the bottom, que seria a corrida para baixo na legislação ambiental, é bem trabalhado pelos autores. O que é que significa esse race to the bottom? Seria a corrida para baixo, teoricamente, dos estados em flexibilizar suas normas ambientais de modo a atrair investimentos. Todos sabemos que as pessoas e as indústrias, elas são móveis. Elas vão se instalar onde encontrarem as melhores oportunidades. Então, o meio ambiente como um fator de atração ou de não atração ao capital, teoricamente, alguns estados que queiram políticas de desenvolvimento mais arrojadas, tem-se para alguns doutrinadores que esses estados eles flexibilizariam suas regras para atrair essas indústrias. Na minha dissertação, o que eu mostro é que tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, esta teoria não se dá muito bem na prática. O que nós temos visto em casos concretos é que, na maior parte das vezes, os estados eles não têm flexibilizado suas normas ambientais. Existem algumas exceções, nós conhecemos, mas, de modo geral, os dados, até onde eu tive acesso, a famosa corrida para baixo aqui no Brasil, ela não tem se verificado na prática. Bem, e quanto ao dilema do prisioneiro, é uma teoria da economia que nós tentamos aplicar no direito ambiental, diz o seguinte: se um Estado A e um Estado B, eles concorrem para a atração de negócios, e aí com base na teoria da corrida para baixo, o Estado A, se ele flexibilizar a sua norma a um padrão X e o Estado B flexibilizar a sua norma a um padrão abaixo de X, em tese o Estado B teria um ganho maior do que o Estado A. Então, a tendência predominante é que os estados eles não cooperem entre si, que um queira flexibilizar sua norma de modo a obter uma vantagem sobre o estado A. E nas teorias econômicas demonstram que, de acordo com o dilema do prisioneiro, se os estados cooperassem, eles poderiam ter um ganho praticamente idêntico, um pouco abaixo daquele que o estado que não cooperasse obteria, mas seria um ganho maior do que se os dois não cooperarem entre si. É uma briga. É uma briga e isso faz parte do federalismo. O federalismo no Brasil e em todo o mundo, ele foi adotado para solucionar conflitos. Perfeito. E essa é uma discussão bastante interessante, porque é ela que vai acabar influenciando a elaboração de uma norma. E aí a gente pode chegar no outro tema que você tratou muito bem dentro do seu trabalho, que é com relação ao conceito do que é norma geral e o que vem a ser norma suplementar, o que seria de competência ou possibilidade da União dispor na matéria legislativa e do que o Estado poderia fazer. Eu acho que um tema interessante que você poderia abordar é o caso peculiar do amianto com relação à legislação federal e à legislação do Estado do Mato Grosso e de São Paulo. Explica esse caso para a gente, então. O amianto ele é um minério utilizado na fabricação de materiais de construção, em especial caixas d'água e telhas de Eternit, e é um material considerado perigoso se manuseado de forma incorreta. Então, o Brasil é adepto de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que requer o uso controlado do amianto e, se possível, a substituição desse minério por um outro minério
menos, de potencial menos danoso à saúde do trabalhador e aos consumidores. Então, em 1995, o Brasil aprovou uma legislação estabelecendo a proibição de todo tipo de amianto, com exceção do amianto tipo crisotila, que é este utilizado nos materiais de construção. Mas há todo um regramento e todo um detalhe de como este amianto, este tipo de minério, deve ser utilizado aqui no Brasil. Recapitulando, a legislação federal não proíbe, mas estabelece uma série de critérios. Alguns estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo, salvo engano Pernambuco também, eles não contentes com a legislação federal, eles estabeleceram legislações estaduais que proíbem toda forma de amianto nos seus territórios, inclusive este amianto tipo crisotila. Várias dessas leis estaduais já foram questionadas no judiciário, que ora se posiciona convalidando a iniciativa estadual, ora se posiciona vedando a iniciativa do legislador sob diversos argumentos, de que feriria a cláusula da competência para legislar sobre direito, sobre comércio interestadual, sobre proteção da saúde do trabalhador. Enfim, é um tema que ainda não foi totalmente pacificado nos tribunais e nós estamos aguardando uma decisão que defina de vez se o Brasil pode ou não continuar utilizando esse tipo de minério. Caro Marcos, no que se refere à questão do trabalhador, o Brasil tem uma legislação federal, a consolidação das leis trabalhistas, que estabelece equipamentos de proteção individualizados para evitar e diminuir acidentes de trabalho. Eu indago, o município poderia criar novos equipamentos? Bem, esse tema ele é complexo porque o meio ambiente do trabalho ele é visto por alguns como um aspecto do direito ambiental, do meio ambiente lato sensu. E isso daria, em tese, competência tanto para os estados como para os municípios legislarem de forma supletiva as regras estabelecidas pela União. O judiciário, até onde eu estudei, eu tenho visto, tem afastado iniciativas estaduais, eu não conheço nenhum caso ainda de iniciativa municipal, de leis estaduais, algumas no Rio de Janeiro em especial, que tratam de forma diferente a saúde e a proteção ambiental do trabalhador. Então, no meu ponto de vista, apesar de toda a relevância que se deve ter para o meio ambiente do trabalho, de acordo com as decisões dos tribunais, essa matéria seria privativa da União. Marcos, tem outro tema bastante interessante que eu acho que você pode debater, pode nos brindar com seu conhecimento, que é sobre a discussão que hoje acontece após o acidente de Mariana, em Minas Gerais, que o Estado de Minas Gerais vem flexibilizando o procedimento de licenciamento ambiental. E como é que você vê essa questão? O Estado poderia ser mais flexível, a norma federal? Como é que você, dentro da análise que você fez, teórica do seu trabalho, aborda esse assunto? Bem, o caso da legislação que o Estado de Minas Gerais quer estabelecer sobre licenciamento ambiental para atividade de mineração, eu particularmente não conheço, mas, de acordo com a pergunta, em tese, eu entendo que, por se tratar de licenciamento ambiental, estamos falando de um procedimento administrativo. Apesar de ser norma ambiental, mas a matéria de procedimento administrativo ela está muito mais afeta à estrutura administrativa dos órgãos da administração pública, principalmente o órgão ambiental, que vai realizar o licenciamento, e então se trata de uma matéria de direito administrativo. Os constitucionalistas no Brasil, que exploram a professora Fernanda Dias, por exemplo, no livro, na obra dela, ela deixa claro que o direito administrativo, e aí englobamos toda a parte de estrutura administrativa, competência dos órgãos, dos agentes públicos, é uma matéria típica e deve ser típica de cada estrutura administrativa e, de acordo com a Constituição que reconhece a autonomia política e administrativa aos entes federativos, no meu entender, os estados e municípios eles teriam, nesse aspecto, uma deliberalidade maior para legislar e para estabelecer ritos de procedimento administrativo e até diferente do que aqueles estabelecidos pelas normas federais. Então, em tese, eu entendo que o Estado de Minas Gerais e qualquer outro Estado, ele tem uma liberdade maior para legislar sobre licenciamento ambiental e sobre procedimentos administrativos, matérias que digam respeito ao seu funcionamento, à sua estrutura típica, né, de acordo com sua autonomia política e administrativa, diferentes até das normas estabelecidas pela União. Bom, Marcos, nosso programa então vai chegando ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar com vocês. Obrigada pelo rico debate também, agradeço aos debatedores aqui. Paulo? Muito obrigado, foi um excelente debate. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. E você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o endereço que você vai ver aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até semana que vem.